Fala comigo, eu sou Jean Mauro, sou publicitário, também sou artista, dançarino, coreógrafo, editor, designer gráfico, maquiador também, enfim, uma infinidade de coisas, mas o que me resume mais é a arte. Eu sou um artista. E como eu me encontrei na moda, eu acho que dá para resumir em 2 passos assim. Desde moleque, eu não tinha tanto envolvimento, tanta sensibilidade com a moda. Embora meu pai trabalhava com roupa, um lance de uruguaiana mesmo, vendendo roupa de multimarcas, mas eu nunca tive essa sensibilidade para compreender o além da moda, o se vestir com uma sensibilidade mais profunda. Eu não tinha muita referência. Acho que a moda, principalmente uns 10, 20 anos atrás, não valorizava muito o shape magro. Eu até então era muito magrinho. Então eu não conseguia me ver, eu não conseguia me enxergar. Porém, tinha um cara que me fez perceber isso de uma maneira quase que subconsciente, que foi o Wiz Khalifa. Eu lembro do meu eu com 16 anos, mais ou menos. Acho que o Wiz Khalifa estava lá com seus Black and Yellow, On My Level... E enfim, eram várias músicas que ele lançava e ele sempre teve uma confiança absurda. E era o cara magrelão, cara. Eu olhava pra ele e falava, pô, que confiança é essa? Que forma é essa? Que magnetismo é esse que ele tem? Que tem o mesmo shape que eu e veste as roupas que eu tenho vergonha de usar. No caso, ele usava regata, ele usava, tipo, roupas que mostrava ali que de fato ele era magrelo. E ficava legal. Eu ficava pensando, pô, por que eu também não tô usando com essa mesma confiança? Então foi o cara que me deu esse start de compreender que, pô, mano, assume, tá ligado? Quem você é. Assume que você é um maluco magro que gosta de se vestir e que deve se vestir por conta disso, pra se sentir bem consigo mesmo. E por aí foi. Só que com mais maturidade, né? Eu compreendendo mais sobre o hip hop e a moda, a forma com que se entrelaçava, acabou que eu encontrei o Pharrell. E o Pharrell foi o cara que me mostrou ali dentro da cultura hip hop, que eu vivo muito. Foi o cara que conseguiu mesclar tudo que eu mais gostava, o hip hop e a moda. Então o Pharrell, ele nunca tinha esse lance de regras, ele nunca tinha isso de se prender a moda gênero. Ele sempre gostava de inovar e fazia do jeito dele, independente das opiniões alheias. Acho que desde sempre foi assim com ele e eu gostei muito dessa linhagem de pensamento e passei a procurar fazer isso também comigo. Então, se ele vestia uma calça que não chegava até o pé, e eu tenho esse caô porque sou um cara bem alto, eu dobrava a calça. Se não tá chegando no meu pé, você tá pescando, deixa pescar mesmo, dobra mais ainda. Se eu quisesse usar uma roupa mais, mais apertada, mais larga, que fosse de propósito, como ele fazia. Ele misturava cores que eu não julgava convencional e fazia coisas que eu, e nem a sociedade julga comuns. E dava certo, porque ele fazia com uma certa confiança e atitude que justificava. E até hoje é assim. Enfim, Pharrell foi esse cara que me trouxe essa maturidade. Hoje em dia tem diversos ícones, mas os pontapés iniciais foram o Wiz Khalifa e o Pharrell Williams. Ao seu ver, qual a importância da apreciação cultural do estilo negro e periférico na atualidade? Fundamental. A gente precisa ter a gente como referência, porque a moda ela não vem do alto, ela vem do povo. A moda, acima de tudo, é uma coisa que se perpetua, se massifica quando todos estão fazendo. E a maioria é a periferia, a maioria é preta, a maioria é o povo do morro, por que não? Então, se a gente não se vê, se a gente não consegue se enxergar, se a gente não consegue se apreciar, é um problema muito grave. É uma alta negação que às vezes vem de uma forma, subconsciente. A gente acaba se negando de diversas formas, subconscientemente, que vai acabando lá na frente, justificando vários pensamentos autodestrutivos nossos. Se a gente não conseguir se perceber e ver o quanto de valor a gente tem pelas nossas culturas, a gente acaba querendo ser de outras culturas e acaba desvalorizando a nossa. É isso aí que justifica muito do preto que não gosta do próprio cabelo, do preto que não gosta do outro preto, do preto que sente inveja quando o outro tá
tá tendo um sucesso que ele era para estar, enfim, abraçando aquilo ali, vendo que o próximo pode ser ele, enfim, até mesmo de defender várias outras causas que vão contra os nossos direitos. Vem dessa falta de apreciação, de se enxergar mesmo, de olhar pro espelho e falar, caraca, mano, tipo, eu faço parte da cultura. Então, se eu não apoio, eu fecho com o outro lado. Eu fecho com aqueles que chamam de mimimi. Eu fecho com aqueles que desvalorizam o corre. Então, é muito importante a gente ter essa apreciação para nossos próprios. Um exemplo disso são os asiáticos, são os indígenas. Eles fecham com eles mesmos, eles não precisam se afirmar o tempo todo porque eles estão se vivendo. A gente tem uma certa resistência por não achar que a gente é bom, por achar que, por sermos ensinados que a gente é ruim, que a gente é a parte feia, que a gente é o marginal, a gente acaba desvalorizando isso depois de maduro. Isso é muito grave. A gente tem que ensinar para os nossos menores, para as nossas crianças que o preto é lindo, o preto é bonito. O preto ele não precisa ser melhor, mas ele é tão quanto qualquer um outro. Então a gente tem que fechar muito com a nossa cultura. Como eu enxergo a apropriação cultural? Enfim, cara, apropriação cultural, como eu enxergo. Eu não quero ser polêmico aqui, mas não é necessariamente ruim. A gente se apropria de muitas coisas o tempo inteiro. Quem me ensinou isso foi um professor de hip hop muito incrível, que é o Hugo Alexandre, que ele fala que a gente se apropria de muitas coisas. Se a gente for ouvir, por exemplo, o álbum do Wu-Tang Clan, eles se apropriam muito de samurais, de ninjas, de culturas que não necessariamente são pretas. Se a gente for ver até mesmo outras coisas da cultura pop, a gente vai vendo que muitos se apropriam de muitas coisas. Então, se a gente coloca uma guitarra, que é um elemento, sei lá, que vem além do hip hop, para uma música de hip hop, a gente está também se apropriando. Só que a gente está devolvendo o valor que aquela guitarra tem dentro de outra cultura. Diferentemente do que fazem com a gente. Então, se eu coloco uma trança e chega uma pessoa, principalmente branca, e fala que não tá bonito em mim, mas quando o ídolo dela coloca uma trança, o ídolo dela branco coloca uma trança e ela fala que tá lindo, é uma apropriação que desvaloriza a origem. Isso acontece o tempo todo com a gente. Quando o preto tem sucesso, quando o preto inventa, ele é otário, ele é sujo, ele tá inventando moda de uma forma pejorativa, mas quando é uma pessoa branca fazendo aquilo ali, ele é um gênio. Então a apropriação cultural, quando ela é negativa, é isso. Quando você pega um elemento de uma cultura, isola ele dentro de outra e não dá o devido valor para a origem daquilo. E é o que acontece o tempo todo. Se as pessoas brancas se apropriassem da nossa cultura e devolvessem o valor que nós temos, não teria problema nenhum, a gente ia viver em paz. O problema é que se apropriam da nossa cultura, querem hegemonizar ela, querem ser os sinistros dentro dela e, ao mesmo tempo, não querem devolver o crédito que nós temos. Por exemplo, o Kian fala isso bem em algumas músicas dele, que fala que, o funk, o rap é a cultura do preto, só que você não vê o preto além de ir na frente das câmeras. Quem tá gravando não é preto, quem tá produzindo a música não é preto, quem tá gerenciando não é preto, e quem tá consumindo também não é, cara. A maioria do show só cola gente branca. São disparidades que, faz a gente querer refletir que, aonde tá, sabe, o nosso valor? Acaba que a gente vai aprendendo a não se valorizar dentro de um sistema tão louco que a gente vai vivendo. Enfim, aonde a gente aprende que aquilo que é do preto é ruim e nessa parada toda, nessa mistura, vem acontecendo as várias apropriações. Então, enfim, se a apropriação ela devolve valor, não tem problema. Mas quando ela pega, rouba e não devolve nada em troca, ainda, sabe, desgraça a gente ali no limbo, aí sim ela é super negativa. Se eu fui influenciado por alguém da antiga geração, cara, eu acho que eu super sou influenciado pela antiga geração. Se você olhar pra mim, eu sou um cara, mega vintage, mega retrô, enfim, eu fico pensando como é que meus filhos iriam olhar pra mim. Se eles iam pensar que todo mundo tinha um cabelo black, sabe, da moda dos anos 70 em 2024, enfim. Eu acho que, os antigos são sempre e devem ser aqueles que mais são valorizados dentro da cultura. Enfim, por eu viver muito a cultura hip hop, eu acabo,
tipo, sentindo esse dever de valorizar muito mais o cara que veio antes, que fez ali pavimentou as ruas para com que a gente viesse correr nelas e pavimentar ainda mais. Então, pô, pessoas que me inspiraram da antiga geração, vamos botar aí, tipo no mais amplo aí, pô, o Michael Jackson da vida. Ele não se contentou em ser apenas um ótimo dançarino, em ser uma pessoa que fazia parte de um ótimo grupo. Ele quis fazer do jeito dele, ele fez do jeito dele. Bota aí um Cassiano, o próprio Mano Brown, vamos lá, Tim Maia. Todos os antigos, pô, me inspiram demais. Me amarro muito, eu escuto mais músicas antigas do que as do mainstream atual. Eu me visto pra caramba de uma forma mais antiga. Acho que todos eles ali nas suas singularidades eu acabo misturando pro que eu sou hoje. Acabo olhando muito pra trás e vendo como as coisas que dão certo hoje, elas têm inspiração direta, ligações diretas com aquilo que deu certo no passado. O Muhammad Ali, o Martin Luther King, o próprio Malcolm X. Mano, essa rapaziada toda aí que fez a diferença no passado é o que eu pago pau pra caramba hoje. Bota Lauryn Hill, Outkast, muito mais gente antiga do que até a da atualidade, sem querer desvalorizar, mas compreender que, cara, eles que pavimentaram. A parada veio deles. Se hoje a gente vê sentido nas coisas, se a gente vê valor em festivais, mano, é porque, pô, teve o Woodstock lá atrás, tá ligado? Que a rapaziada tinha lá pensando em chamar a atenção pra parar uma guerra, enquanto hoje em dia a gente, enfim, gasta a nossa grana às vezes só por luxo. Então acho que é uma coisa sempre muito boa de a gente olhar pra antiga geração e ver o porquê que eles são sinistros. Se eu acho que isso é reflexo pra alguém, enfim, eu acho que as coisas que eu faço na vida não procuro ser exemplo, mas eu sei que eu acabo sendo, porque a vida é assim, a gente acaba se inspirando em muitas pessoas por coisas simples ou por coisas mega complexas e grandiosas. Mas o que eu tenho pra dizer dentro disso é que eu procuro ser eu mesmo. Não procuro agradar todo mundo porque não dá, mas enfim, eu procuro agradar a Deus, procuro ser mega sincero, procuro ser honesto, que, pô, quando a gente junta a sinceridade com a honestidade, é uma coisa sempre muito importante, porque não necessariamente você vai agradar todo mundo, você vai fazer isso sabendo disso, e no final das contas você vai fazer do seu jeito, você vai fazer aquilo que você acredita. Eu acho que, pô, a gente tem uma intuição muito importante. Eu sou um cara, por exemplo, muito intuitivo e misturo muito a minha intuição com a minha fé. Eu acho que quando a gente tá apenas com a intuição, a gente tem uma margem de erro ali boba de fazer as coisas em vão, mas quando a gente mistura a nossa fé em Deus com a nossa intuição, é uma coisa sempre grandiosa. Dando certo ou dando errado, a gente aprende ou a gente triunfa. Então é isso, galera. Tenho sempre fé, tenho sempre sabedoria em Deus. Nunca se garantam na sua força, mas na força dele. E logo em seguida, que você crê em Deus, cara, crê em si. Sabe, mete ficha, confia muito na tua intuição, naquilo que você faz bem. Procura descobrir aquilo que vocês gostam de fazer, aquilo que mexe com vocês de dentro pra fora. E investe nisso aí. Então amem muito o que vocês fazem, amem muito o que vocês são. E vambora, tamo junto.